Olá, bem-vindos. Amor que adoece e amor que cura na relação pais e filhos. Hoje vou explorar um pouco esse assunto com vocês, um assunto muito valioso e que mexe com todas as nossas relações, porque nós viemos de um pai e de uma mãe. Como que nós elaboramos esse amor? Será que estamos presos a um amor saudável? Será que estamos presos a um amor que adoece? Como que é essa relação com os nossos pais? Vou citar alguns exemplos de algumas situações para vocês irem diferenciando aí esse amor que adoece e o amor que cura. Bom, algo que eu recebo bastante aqui no consultório, então eu vou estar citando algumas situações aqui que eu vivencio, onde a mãe ela acaba projetando no filho as suas necessidades ou as suas carências, enfim, o filho passa a ser responsável em preencher algo que falta nesta mãe. Se o filho entra nesse lugar e ele começa a viver a vida para preencher esse vazio da mãe, ele faz isso por amor, mas esse é um amor que adoece, porque aí ele deixa de ser ele mesmo para preencher um vazio que é da mãe, e a mãe fica num lugar que não é dela, onde eu crio meu filho para a vida. Não, eu crio meu filho para me preencher ou para me satisfazer. E aí ela está presa nas questões neuróticas dela. E aí o filho, quando carrega isso por amor, esse é um amor que adoece. Quando acontece o movimento contrário, onde esta mãe cria este filho para a vida, liberta para que ele faça suas escolhas, eduque para que ele se torne uma pessoa independente e para que ele vá embora, hein? Isso é fundamental para que ele saia de casa e vá seguir a própria vida. Oh, mas tem mãe que sofre nesse lugar, hein? Porque quando o filho vai, ela sente uma dor. Às vezes eu ouço algumas mães falarem assim: nossa, eu já tive tantas perdas nessa vida e agora mais essa perda. E aí, puxa, que perda mais que você teve? Que às vezes ela vem falando de algumas mortes, né? Algumas pessoas que morreram. A perda, agora meu filho ou minha filha saindo de casa. Olha que interessante. Então esse é um amor que adoece. Porque assim, aonde tem perda aí? Quando esta mãe fala isso, ela está olhando para a necessidade dela e não para a necessidade do filho. Então o filho não se sente livre para ir. Se o filho se sente autorizado, ele vai de uma forma muito mais saudável. E aí é um amor que cura, porque ele pode ir. Se ele não se sente autorizado por esta mãe, ele também pode ir. Ele pode ter uma força interna, pode estar em terapia, se fortalecendo, e eu sei que é saudável. Então é um amor que cura. Eu não posso preencher o vazio da minha mãe. Querida mãe, eu sou apenas o filho. E aí eu posso seguir para a minha vida e ter as minhas escolhas. Isso dá uma liberdade e gera independência nesse filho. E esse é um caminho saudável. Então esse é um amor que cura. Quando o filho fica, ok, eu vou ficar. Alguns até saem e, é claro, vão dar certo nos seus relacionamentos? Não, aí casa, separa e volta para a casa dos pais. Ou às vezes muda de cidade. Não, eu vou morar em tal lugar. Acontece uma série de coisas, quando vai ver, volta para o mesmo lugar. E por que volta? Porque precisa ficar ali. Sente culpa, culpa pega. Está presa a um amor que adoece. É como se falasse: querida mamãe, eu faço isso por você. Eu abro mão da minha vida para ficar com você. E aí para preencher esse vazio. E é claro que essa mãe também está presa às questões dela. Todos esses temas não se fala de culpados, tá bom? Não tem culpa. Ah, então essa mãe é culpada? Não, a mãe está presa a questões que ela vivenciou, as relações com os pais dela e assim por diante. Então isso já vem lá de trás. Gente, isso é uma herança familiar. Como eu atendo famílias, eu costumo ver isso, é muito interessante. Quando eu atendo uma mãe, quando eu atendo uma filha, eu vou vendo a repetição de padrão, repetição de histórias. E é muito interessante como isso repete. Por amor à família, eu sigo o mesmo destino, eu sigo o mesmo caminho. Aí com o pai, também é a mesma coisa, é a mesma questão. Um pai saudável é aquele que deseja que seu filho vá para a vida de forma independente, que se torne independente. O pai é o que faz a função de apresentar a vida.
A mãe dá estrutura, segurança. Normalmente a mãe é aquela que fica mais preocupada, né, com o filho. Olha, se sair, liga a hora que chega, enfim, e cuida, e vai fazer uma comida, e procura proteger mais. Olha, cuidado, esse lugar é perigoso, enfim, vai segurando mais. O pai normalmente é o que dá mais estímulo para ele, o que deveria fazer isso. É o amor da distância, vá colocar o filho para a vida. Por isso que é saudável que o filho passe pelo amor dos dois. E aí temos que já ficar muito atentos, né? Porque isso é fundamental, entender que o filho, né, nós como filhos, nós viemos de um pai e de uma mãe. Nós temos uma parte do pai e uma parte da mãe. Nós temos metades de cada um. Se o filho exclui um desses pais, ou seja, ele está excluindo a ele mesmo. Vocês querem ver algo muito comum também? Quando chega assim, então imagine uma mãe, no caso, quando eu falo mãe também pode ser com o pai, tá? É só para exemplificar. Então imagina quando a mãe fala assim para o filho. Vamos supor que esse filho não conheceu, não teve oportunidade de vivenciar a infância com esse pai. A mãe casou ou nem casou, teve um filho com esse homem e seguiu com essa produção, independente, no caso de não ter casado. E aí fala para esse filho mal desse pai. Nossa, eu nem devia ter conhecido esse homem, porque o teu pai é isso, o teu pai é aquilo, e começa a destruir a imagem do pai para esse filho. E eu me arrependo, às vezes tem essas falas, eu me arrependo amargamente em ter conhecido esse homem, jamais deveria ter feito isso na minha vida. É claro que quando fala isso está atacando esse filho, porque esse filho veio desse pai. Ou seja, se esta mãe tem tanta raiva desse pai, ela também tem raiva desse filho, porque o filho é fruto do amor dos dois. Então, ela mata esse lado paterno, que o filho ama, porque o filho ama o pai e a mãe, independente do que acontece, porque os pais deram a vida. Às vezes, mas Renato, mas e se o pai não deu nada, por exemplo? Só gerou esse filho e foi embora, enfim. Ok, é saudável que o filho reconheça que ele foi gerado graças a esse encontro. E o pai deu a vida, não pôde dar mais nada. Por quê? O pai também é culpado? Não, ele traz neuroses da história dele. Mas quando eu posso reconhecer isso e honrar a vida que eu recebi, aí eu posso seguir de uma forma muito mais forte para a minha vida. Eu tenho muito mais conquistas, porque eu honro o que eu recebi, que foi a vida. E a vida vale muito. Quando eu honro a minha vida, eu sigo. Agora, se eu fico julgando ou criticando meus pais, eu também vou ter problemas na vida. Eu vou ter dificuldades em algum dos meus caminhos aí na vida. Quando eu consigo ter uma relação saudável com os meus pais, a relação com a vida é melhor. A relação com a mãe é a relação com o mundo, né? Eu venho da mãe. Então, quando eu consigo ter êxito, aliás, essa é uma fala até do Bert Hellinger, que quando temos êxito na relação com a nossa mãe, temos êxito na relação com a vida. Quando eu mato meus pais, né, eu mato essa relação, eu não quero saber deles, ou do meu pai, ou da minha mãe, eu nego, né, nego essa existência. Ou seja, quando eu faço isso, eu também estou preso no amor que adoece, porque eu carrego algo ainda deles. Então vamos imaginar que eu tenho muita raiva que seja da minha mãe, por N situações, que até podem ser justificáveis, ok? Realmente aconteceram algumas coisas. Mas aí a questão é, foi só isso? Ela foi ruim em tudo? Será que sim? Mas pelo menos ela te deu a vida. Ou caso não, tiveram algumas coisas boas, mas tem algumas coisas aí que me machucaram muito. E aí, se eu carrego esse peso, e aí ok, eu não quero mais então ter essa relação, eu saio com raiva e eu fico na distância. Quando eu procuro a distância por questões de raiva, o que acontece? Acontece que eu ainda estou carregando esse problema comigo, porque isso me faz mal. Então, por amor que adoece, eu carrego esse problema. É diferente quando eu posso ter uma vida mais distante, porque como independente eu preciso mesmo seguir a vida sem a presença dos pais. Esse é um mundo adulto, mas é diferente eu fazer isso, é diferente eu ficar afastado e negá-los, né? Quando eu nego a minha mãe, quando eu nego meu pai, eu estou negando a minha vida, porque eu vim deles. E isso é fundamental.
E aí está a questão do amor que adoece ou o amor que cura. Quando eu reconheço, quando eu honro a vida que eu recebi dos meus pais, eu vou para a vida no amor que cura. Porque eu reconheço que eles são humanos, que eles têm problemas, que eles são saudáveis, que eles têm coisas boas e ruins. E aí, que herança eu levo desses pais? Eu posso levar o lado ruim e sair tacando pedras, ou eu posso pegar as coisas boas e seguir minha vida carregando com esse amor. Eu prefiro carregar as coisas boas, e aí eu sigo muito mais forte para a minha vida. Honrar pai e mãe nos faz honrar a nossa própria vida. Esse é um amor que cura. Uma outra situação, eu falei da mãe, né, em relação ao pai, quando a mãe nega esse pai e faz com que o filho não tenha esse contato com o pai, também pode acontecer o inverso. Quando o pai, vamos supor que esse filho mora com o pai, e esse pai ataca essa mãe o tempo todo. Pro filho, ele fica pro filho falando mal da mãe. Quando o pai fica falando mal da mãe pro filho, e é como quase que obrigando o filho a excluir essa mãe, ele também ataca o filho, porque o filho existe graças aos dois. Ou seja, devemos sempre diferenciar relação de homem e mulher com relação de pai e mãe. Se eu tenho problemas na relação com a minha mulher, esse problema eu tenho que resolver entre eu e ela. Eu posso ter muita raiva de muitas coisas que aconteceu, eu posso me separar, eu posso fazer várias coisas, mas eu jamais devo jogar isso para os meus filhos. Aliás, até porque eles existem graças a eu e ela, graças ao amor que nós, pelo menos em algum momento, tivemos. Então, quando eu consigo honrar isso e olhar para o filho e autorizar que esse filho ame tanto a mim como a mãe dele, esse é o amor que cura. Quando a mãe consegue olhar para o filho e autorizar ela a amar o pai, por mais que ela tenha uma série de problemas com aquele homem ou teve, e o filho não tem nada a ver com isso, esse é um amor que cura. Esse é um lugar adulto, onde eu posso diferenciar o que é meu e o que não é meu. Quando eu começo a jogar para o mundo, que todo mundo é responsável pelos meus problemas, ou todo mundo tem que olhar para os meus problemas, eu fico como vítima. Quando eu fico como vítima, eu continuo carregando o problema. E é claro, se eu não tenho êxito na relação com os meus pais, eu vou ter problemas na vida, eu não vou ter êxito na vida. Então, você que está ouvindo esse vídeo, você tem alguma questão com o seu pai, com a sua mãe? Busque ressignificar isso. Sozinho é difícil? É difícil. Faça uma boa terapia. Eu recomendo uma constelação sistêmica familiar, que é uma intervenção terapêutica muito profunda, onde você vai poder ressignificar, olhar para o caminho da cura e poder valorizar o que é saudável, poder honrar esses pais e não julgá-los. Quando eu fico nesse lugar, eu fico no amor que cura. E os pais, em relação aos filhos, a mesma coisa. Quantos pais jogam para os filhos algo que não é deles? E também estão jogando um amor doentio. Quando os pais conseguem olhar para os filhos com amorosidade, saber que para que ter filhos? Que filhos é para a vida e não para si mesmo. Eu não posso ter filhos para preencher vazio meu. Eu tenho que ter filhos para a vida, para criar para a vida, para torná-los independentes e saudáveis. Quando eu consigo fazer isso com amorosidade, com carinho, esses filhos vão muito mais fortes para a vida. Os filhos querem ver os pais felizes e os pais querem ver os filhos felizes, no amor que cura. E para isso, tem aquela frase que o amor liberta. Então assim, eu amo, mas eu não preciso de você aqui comigo ou preenchendo o vazio meu. O amor liberta. Quantos filhos que seguem a vida repetindo padrões doentios da família? Quantos filhos seguem a vida seguindo destinos que não são deles, fazendo escolhas que não são deles? Aliás, esses dias eu postei até uma frase lá no meu Instagram de trabalho, onde não delegue as suas escolhas para ninguém, não dê o poder das suas escolhas para ninguém. O poder das suas escolhas tem que ser suas. Você escolhe, você tem o poder da sua escolha.
Esse poder é seu. Se aproprie disso. Como adulto, você faz a sua escolha. Você é livre. Você não precisa mais depender da aprovação do seu pai, da sua mãe, do avô, do tio, do vizinho, de quem quer que seja. Faça você as suas escolhas, assuma as responsabilidades delas e siga livre. Isso te dá liberdade e esse é um amor que cura. É isso, esse vídeo foi importante para você, compartilhe com seus amigos, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e você sempre vai ser muito bem-vindo aqui. Gratidão!